poderoso, forte, digno de louvor. Engrandecido seja o teu nome nessa manhã, nessa noite. Que cada um dos corações aqui possa se dispor perante a tua presença e entregar toda a adoração que podemos, Pai amado. Que o Senhor nos capacite a dar tudo de nós, Deus, para louvor e adoração do teu santo nome. Que cada um de nós possa estar ligado pelo teu Espírito Santo, Deus. Que seja uma manhã abençoada. Que as tuas mãos estejam sobre esse lugar. E que cada coração aqui receba e seja transformado pela tua palavra, Senhor. Que aqueles que precisam de paz, que a tenham nessa manhã. Aqueles que sentem necessidade de ser perdoados, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor cuide dos corações aflitos, nervosos. E que o Senhor traga tranquilidade, a Deus, aos enraivecidos. Que cada coração aqui possa estar sendo preparado durante esta oração para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Te oramos porque tu és grande, porque tu és poderoso, não porque o Senhor faz algo, mas porque tu és. Que verdadeiramente possamos entregar o nosso coração na tua presença nessa manhã, não só nesse louvor, mas durante todo o culto, prestando, Deus, o melhor que nós podemos perante a tua presença. Que o Senhor venha a cantar através de nós para louvor e glória do teu santo nome, e que os nossos corações reconheçam a tua grandeza perante toda a humanidade, Pai. Essa é a oração do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se levantar para cantar conosco? Oh
do que nós mesmos, né? Às vezes nós enfrentamos algumas situações que a gente olha e fala: eu não vou conseguir atravessar isso. Eu não vou conseguir chegar do outro lado inteiro, porque isso é muito grande, é muito difícil, é muito complicado para mim. E nós, quando olhamos e pensamos dessa forma, nós trazemos uma carga muito grande para nós, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma. E isso nos abate. E é como se sugasse as nossas forças, né? A gente não consegue. Mas aí tem um convite do Senhor para nós, onde Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. É um convite que o Senhor nos faz para descansar nele, descansar na oração. No momento em que a gente se ajoelha, abre os nossos lábios, é como se o Senhor Ele colocasse as mãos sobre nós, né? Abaixo de nós, em nossos joelhos, e nos levantasse para enxergar não acima dos problemas, mas acima da tempestade toda. É como se nós, no momento da oração, fôssemos levados à presença do Pai, nos altos céus, e a gente conseguisse enxergar: olha, talvez para mim, para você, seja difícil, complicado, a gente já pensa até que é impossível resolver esse problema ou passar por essa situação. Mas quando isso acontecer, nós temos que descansar e saber que Ele é Deus. Ele é Deus sobre os problemas, Ele é Rei sobre as tempestades. A voz do Senhor, ela vem como um trovão, e a tempestade que parece que vai nos destruir. Na realidade, irmão, a tempestade não é para destruir, mas é para fazer melhores marinheiros. Os bons, os excelentes marinheiros são forjados nas tempestades mais difíceis. Então, se você está passando por uma tempestade dessas, descansa o teu coração no Senhor. Ele te cobre com uma mão poderosa, e a tua alma pode realmente descansar no Senhor.
Ele, Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Pedir para os irmãos se assentarem. Nós vamos passar por um momento de ofertas agora. Graças e a paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 12, 41 e 44. Do 41 até o 44. Tá funcionando? Som. Obrigado. Amém. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrava. Mas esta, a sua pobreza, deitou tudo o que ela tinha do seu sustento. Amém. Vejamos, que nessa passagem, Jesus reunido ali, naquele templo, ali com aquele povo, aquela multidão, e ele viu ali no meio ali aquela pobre viúva, os ricão, dava mais do que tinha, tipo assim, eu vejo assim, eles davam muito além daquilo que eles tinham, porque muitas vezes não era do coração, não é de coração, dava porque tinha muito, porque lhe sobrava. Mas eu creio que Jesus viu naquela senhora ali, aquela viúva, ele viu ali um coração grande, um coração disposto a contribuir. Não só isso, eu vejo assim o amor, de querer contribuir nas coisas de Deus, de querer fazer mais para as coisas de Deus. Eu vejo assim também, essa palavra a gente reflete assim que o que nós precisamos mais, nós precisamos mais contribuir não só com valores, mas sim com a nossa disposição na casa do Senhor, nosso desempenho em ajudar, em poder ajudar o próximo, que nem a palavra nos ensina, ter a disposição de ter o amor ao próximo. E naquele tempo lá, nessa época, as viúvas, elas sofriam muito, porque o que acontece? Quando elas perdiam o marido, porque no caso era o único, líder, o único que mantinha, as coisas. Então, elas quando perdiam os maridos, então elas sofriam muito. E eu vejo que, no caso daquela viúva ali, naquele meio ali que Jesus viu, ela ali dando aquela única moeda que ela tinha, aquelas 2 moedas, Deus viu aquele meio que ele sentiu ali que foi o que ela tinha, o de mais valor que ela tinha na vida dela.
Ela não queria saber se o dia de amanhã ela teria dinheiro para comer. Não pensou no dia de amanhã. Ela pensou em ali, na disposição de querer ajudar, na disposição de ofertar. Então que nós possamos ter essa mesma disposição na casa do Senhor. É que nem eu falei, não só com valores, né, mas de coração, né, de poder abençoar, né, nossos irmãos no acolhimento, na dor do nosso irmão, com oração. Então, que nós possamos refletir nesse texto, né? E que possamos, né, ter a mesma visão daquela viúva e ter a disposição de depositar na casa do Senhor. Não, mas não por pesar, não por tristeza, mas independente do valor, mas com alegria, né? Com alegria no coração. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Pela grandeza dele, pela majestade dele, pela justiça dele, porque ele não nos trata de acordo com as nossas ações, mas ele nos trata segundo o grande amor dele por nós. E é por isso que nós devemos louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, porque ele é fiel, ele é justo, ele é presente. Né? Tem dia que a gente não está muito animado e a gente vai fazendo as coisas do jeito que dá, na nossa força, mas Deus nunca age assim com a gente. Todos os dias Ele nos dá o melhor que Ele tem. Todos os dias Ele nos dá o grande amor dEle, a fidelidade dEle, a bondade dEle. E eu te convido a ficar de pé, enquanto você vai trazer a sua oferta, você também vai declarar quem o nosso Deus é. Amém? Amém. Amém.
Samuel. Eu queria só falar um pouco de como eu cheguei até aqui. Primeiramente, através do convite do meu namorado Samuel. Todos os dias eu sempre fico esperando o final de semana para estar aqui. Glória a Deus! Eu costumo falar para a irmã Cláudia, para o pastor Maurício, que eu sempre chego aqui de uma forma e eu saio de outra. É a verdadeira bateria do Senhor que chega aqui e me recarrega. Eu me sinto muito feliz por estar aqui, mesmo vindo de uma família de uma outra religião, eu me sinto preenchida. Eu creio que vocês também sentem esse fogo queimando no coração de vocês quando estão aqui. Sou imensamente feliz por estar aqui no ministério, aprendendo. Tenho 36 anos, mas eu convivo um pouco com cada um de vocês aqui. Eu sinto as alegrias, sinto os dilemas e eu agradeço todos os dias a Deus pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu realizei. A gente fica se comparando no mundo, que a gente se compara a tudo. E eu queria dizer uma mensagem para os jovens: não se comparem, sejam felizes porque vocês são, não precisa se encaixar na Deus te quer do jeitinho que você é. Deus quer te receber da forma mais simples possível. Ele não quer você pela sua roupa, Ele não quer você pelo que você quer mostrar para o mundo. Ele quer você na sua intimidade, no seu relacionamento com Ele. Que vocês tenham cada dia mais relacionamento com pessoas que elas estejam próximas de Deus. Sempre se aproximem. E Deus, Ele nunca planta nada dentro do coração da gente que não seja para ser realizado por Ele. Os nossos sonhos, Ele sopra nos nossos ouvidinhos, porque Ele quer que você passe por todo esse processo. E agradeça a Deus por você passar por esse processo, gente. Agradeça a Deus porque Ele está te lapidando. Um diamante bruto, você é um diamante bruto na mão do Senhor. Um diamante bruto. E agradecer a Deus por todos os dias por ter colocado essas pessoas no meu caminho. Todos os dias eu me deparo com vocês, conhecendo um pouco de vocês, e Deus diz no meu coração: ô minha irmã, não julga, essa pessoa é tão maravilhosa, cada dia mais Deus está tocando no teu coração, não julga teu irmão. Cada dia da nossa existência, a gente está aprendendo com o outro irmão. O irmão tem suas dores, o irmão tem suas tristezas também, não é só a gente. E alegre-se na alegria do teu irmão. E conforte na sua tristeza. Porque aqui todos chegamos doentes e o médico é o Senhor. Amém. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Glória
nosso coração. Que em nome de Jesus estejamos aqui, ó Deus, vulneráveis a Ti, permitindo que o Senhor possa agir, falar e transformar a nossa vida conforme a Tua vontade, Senhor. Que é para cada coração aqui é fácil diante da Tua presença, Deus, conforme o Teu querer. Que em nome de Jesus possamos estar atentos, constantes, com o culto, ó Deus, dando o nosso melhor perante a Tua presença, Deus. Agora nesse momento da Tua palavra, que verdadeiramente o Senhor use aquele a quem o Senhor quer ministrar a palavra, usar para falar aos nossos corações, e que o Senhor use as nossas vidas como bons ouvintes e praticantes, ó Deus, daquilo que o Senhor vai colocar no nosso coração. Que em nome de Jesus, ó Pai, venhamos a agradecer e louvar ao Teu nome com esse culto, Pai. Essa é a nossa oração, Deus amado. Amém. A igreja pode se assentar. Impressionante. Impressionante é o amor do Senhor por nós, né? Como nós cantamos. Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos cura, Ele nos fortalece, Ele nos reconcilia com o Pai. E nós só precisamos dizer sim para Ele. Sim, Senhor, sim. Ele nos chama para ir a lugares que muitas vezes nós resistimos, mas se nós dissermos sim ao Senhor, o Senhor vai nos capacitar na caminhada para enfrentar as dificuldades que o caminho apresenta para nós. E nós temos enfrentado algumas lutas particulares e coletivas no meio do povo de Deus, e temos orado, né? Temos orado, temos nos colocado para sermos usados por Deus da forma como Ele deseja nos usar. Continuamos com as nossas programações. Terça-feira, oração, às 20 horas. Quinta-feira, nosso estudo bíblico, né? E última quinta-feira nós conversamos, e aquela pergunta é exatamente ela que a gente vai continuar na próxima quinta, né? A última pergunta que foi sorteada, acho que é a 8, né? 7? A 8? Então, a pergunta 8 lá que nós temos, que eu até compartilhei no grupo do WhatsApp com os irmãos, é aquela pergunta, a gente vai continuar ela, e você reflita muito, mas muito bem sobre ela, para a gente continuar a nossa discussão na próxima quinta-feira. Nós continuamos intercedendo pela dona Zenaide. Ela vai operar na terça-feira, né? A Zilda hoje está conosco, graças a Deus. Então, se você não deu um beijo, um abraço na Zilda, depois que acabar aqui, você faça isso, que a irmã precisa para se fortalecer, né? Saber que ela é amada, é querida, e que ela não está sozinha, né, querida? Continuar intercedendo pela Leila, né, Leila? Eu fiquei feliz outro dia que a Cláudia falou para mim assim: a Leila hoje falou para mim que ela dormiu tão bem. Eu falei, graças a Deus, porque via de regra ela sempre reclama de alguma coisinha, né? Ai, tá doendo meu joelho, tá doendo meu tornozelo, tá doendo as minhas costas, minha mão, meu braço. Mas teve um dia que ela chegou e falou assim: nossa, eu dormi tão bem. Eu falei, graças a Deus, que bom, né? Que nós continuemos as nossas orações coletivas e também particulares. A irmã Dinalda hoje não está conosco, ela foi passar por um exame médico, né? Que nós possamos interceder por ela, pelo Damião também, que tem algumas coisas aí de saúde para resolver, né? Rosana está aqui conosco também, graças a Deus. Hoje é aniversário da irmã Marina, né? Talvez alguns nem lembrem da irmã, mas hoje é aniversário dela. Ela não está aqui conosco, já tem acho que um ano e pouco, né? 2 anos aí que eu não vejo a irmã, né? Mas ela estava fora, acho que no interior, na praia, alguma coisa assim, morando lá, né? E hoje é aniversário dela. Então, se você é aquela baixinha, irmã, aquela pequenininha, se você puder depois, né, entrar em contato com ela, dar um salve para ela lá, um parabéns, né? Eu creio que a irmã vai ficar muito contente. Quero chamar os jovens, pré-adolescentes, né? Os pré-adolescentes. É que eu subi um pouquinho. Os pré-adolescentes e as crianças. Ó, o Cauã faz aniversário terça-feira, gente. Aí, ó. Amém, graças a Deus.
Cadê? Não tem professora hoje? Quem que está responsável hoje? Amém. Aí, Manu está chegando também. Beleza? Amém. Eu convido você a orar comigo nessa hora, agradecendo pela vida do Cauã, por mais um ano de vida que o Senhor concede ao seu filho, pela vida dos pré-adolescentes, crianças, para que o Senhor fale ao coração deles por meio da vida do professor que vai ministrar hoje. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos dá responsabilidades e privilégios. E para nós, Senhor, é um privilégio ter essas crianças e pré-adolescentes conosco, porque nós sabemos que são terrenos férteis onde nós podemos lançar sementes de vida e que hão de florescer, Senhor, para a glória do Teu nome, e daqui podem sair grandes homens e mulheres por Teu reino. Nós cremos nisso. Por isso, usa o Teu Filho nessa manhã como instrumento para ministrar a vida e o coração dessas crianças e pré-adolescentes, que eles possam ver Jesus na vida dele e possam acolher, Senhor, essa mensagem para a glória do Teu nome. Te agradecemos também pela vida do Cauã, por mais um ano de vida, que o Senhor o abençoe, assim também como a irmã Marina, que o Senhor abençoe seus filhos, conduza-os de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Rogamos, ó Pai, pelos enfermos, para que o Senhor restaure a saúde, fortaleça o físico e o espiritual de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, e que em nome de Jesus nós possamos descansar o nosso coração no Senhor, Pai, sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para qualquer situação. Eu peço a Ti também em favor da ministração da Tua palavra que estará ocorrendo agora, que o Senhor fale através da minha vida, que o Teu Santo Espírito ministre aos corações com poder, com autoridade, e assim como a Tua irmã, Senhor, como a nossa irmã ministrou aqui, que nós possamos sair daqui diferentes da forma como nós entramos, que possamos entender que nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor, através da comunhão com os nossos irmãos. E assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto de Mateus, no capítulo 9. Mateus capítulo 9, você vai encontrar também a mesma história em Marcos 2, a partir do verso 13, e em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 27. Os três evangelistas contam uma mesma história, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos fazer a leitura de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa é uma passagem que muitos de nós conhecemos, né? Ou se não a maioria de nós, ou todos nós conhecemos. É um chamado para uma nova vida. Jesus, se você voltar um pouquinho, né, só para contextualizar, ele, lá no capítulo 5, ele se assenta, tinha uma multidão seguindo Jesus, juntamente com os discípulos. Então Jesus chega num lugar um pouco mais alto, se assenta.
E os seus discípulos estão ao redor de Jesus e atrás dos discípulos tem uma multidão. E Jesus começa a ensinar essa multidão, que é o que a gente está trabalhando na quinta-feira nos nossos estudos. A formação do caráter cristão. E Jesus vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7 ensinando a teoria daquilo que deveria ser feito, daquilo que o Senhor espera daqueles que são cidadãos do reino. E muitas vezes a gente fala assim, quando faz uma leitura superficial, sem se aprofundar muito no texto do Sermão do Monte, mas espera aí, isso aí ninguém faz. Então a partir do capítulo 8, Jesus começa a provar que sim, dá para fazer. Jesus não nos ensina algo que Ele mesmo não tenha feito. Jesus não manda a gente fazer alguma coisa que Ele mesmo não fez antes. Então, a partir do capítulo 8, Ele começa a colocar na prática aquilo que Ele tinha ensinado a teoria. Então, Ele vai curar um leproso, Ele vai mostrar a fé de um oficial romano, e vai confrontar essa fé do oficial romano com a fé daqueles que estavam seguindo ele. Jesus vai curar muitas pessoas, ele vai libertar endemoniados, vai dizer que é muito difícil as pessoas realmente seguirem a ele, porque existe um custo para seguir a Jesus. Existe um custo que precisa ser medido, calculado, para que a gente não comece a seguir Jesus e no meio do caminho fala, não quero mais não, deixa para lá, cansei, esse negócio não é para mim. Então sempre que o Senhor fala para a gente, Ele nos convida a segui-lo, a gente precisa ter em mente que tem um custo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Aí eu gosto da passagem do Lucas, quando ele fala, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Em seguida, Jesus ele exerce autoridade espiritual sobre demônios. E por fim, ele escandaliza os religiosos quando ele cura um paralítico. Não é mais fácil dizer que os seus pecados estão perdoados ou levanta, toma tua marca e anda? Difícil, mas é aquilo que Jesus ensinou na prática. Ele começa a fazer isso na prática. E à medida que ele vai caminhando, ele vai observando as pessoas. E quando Jesus olha para nós, Ele não vê apenas aquilo que nós estamos querendo que todo mundo veja, que é o nosso exterior. Ele olha a sua alma, Ele olha o seu coração, Ele olha a sua mente. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que se passa nos seus sentimentos, nas suas emoções. E Ele pode te encontrar em qualquer lugar, irmão. Jesus não marca dia e hora para encontrar, apesar de que em algumas passagens Ele fala, vou jantar lá na sua casa, como Ele fez com Zaqueu. Então Ele já marcou, hoje à noite eu vou estar lá na sua casa, vou jantar lá. Mas uma boa parte das vezes que nós olhamos o ministério de Jesus está caminhando. Por quê? Porque o lugar dele não é aqui. Ele está caminhando. Para onde? Para o reino. E quando ele começa a ensinar em Mateus 5 sobre as bem-aventuranças, ele fala para nós também irmos caminhando. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Mas não é caminhar de qualquer jeito. É caminhar observando aquilo que está ao nosso redor. E Jesus fez isso enquanto ele caminhava, os seus olhos aguçados viram alguém. E quando Jesus viu aquela pessoa, ele não viu só aquele homem que estava ali, mas ele viu a história daquele homem diante dos seus olhos. Ele sentiu a dor daquele homem. E talvez muitos de nós, se olhássemos o Mateus hoje, agiríamos como agiam as pessoas da época. Porque Mateus, se a gente for observar, ele estava numa classificação de políticos ali, de alguém que presta serviço para político. E aí nós fazemos um contexto muitas vezes, então isso aí é desonesto, ladrão, cobrador de impostos. Mateus era o tipo de gente do qual eu e você talvez não quiséssemos estar perto.
Para aquele pessoal da época, Mateus era pior do que um leproso, para você ter noção. Porque para você cobrar impostos, ser um publicano, um cobrador de impostos da colônia romana, né, os romanos separavam algumas pessoas que tinham habilidades boas em matemática, em contas e tudo mais. Bem, esse daqui é bom de conta, vamos separar ele aqui para ele cobrar impostos. E aí, olha, você tem que cobrar esse imposto aqui, que é para os romanos. O que você cobrar além é seu. Então já vinha um imposto alto. Mas para o Mateus sobreviver, ele tinha que cobrar um valor de imposto ainda maior do que aquele que era imposto pelos romanos. Quem gosta de pagar imposto, irmãos? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Como se o nosso dinheiro fosse roubado. Cada imposto que a gente paga é um sentimento de, poxa, eu estou sendo roubado, eu estou sendo extorquido. E quando você coloca um imposto em cima do imposto, para você mesmo sobreviver, é o que você precisa fazer, é o seu trabalho. E era o trabalho do Mateus. Então, se você já tinha raiva porque você tem que pagar o imposto, imagina você pagar o imposto do imposto. Então você olhava para o Mateus e toda a raiva que você tinha dos romanos, você canalizava ela para o Mateus. Por quê? Porque ele era à frente, era o cara que chegava para fazer a cobrança. É igual quando você liga no telemarketing, né? Você liga lá no telemarketing, você briga, fala um monte, grita, esperneia com a pessoa que está do outro lado, que não tem nada a ver com isso. Ela está ali porque ela foi paga para trabalhar ali, né? E aí tem uma grande instituição por trás que fica com toda a questão. É a instituição que obriga aquele a fazer aquela cobrança, é a instituição que obriga aquele a ligar para você 300 vezes num dia e tudo mais, né? E aí a gente descarrega em quem? No intermediário, que era o Mateus. A gente pode achar até que a vida do Mateus era de boa, né? Porque, pô, o cara ganha uma grana, né? Ele tem dinheiro, vive bem, come bem, diferente da maioria dos judeus. Por quê? Ele ganha por ser um cobrador de impostos. Será? Será que o fato de eu ter um bom salário supre todas as minhas necessidades emocionais, espirituais, físicas? Ah, pastor, física sim, porque tudo que a pessoa quer ela tem. Mas às vezes eu preciso de um abraço. E se o Mateus era pior do que um leproso, imagina quem ia querer abraçar o Mateus? Ninguém. E alguns estudos, né, dizem que o Mateus tinha até um nível de autismo, como é relatado, por exemplo, no The Chosen, né, aquela série que nós assistimos. Tem estudos, alguns estudos que dizem que a forma como o livro foi escrito, os detalhes, né, a atenção extrema de Mateus a muitos detalhes, dizem que talvez ele tenha tido um nível de autismo. E se o autismo hoje já é algo complicado da gente conviver, imagina naquela época. Você já parou para pensar? Não tem relacionamento, não dá, né? Porque o autista ele já tem uma dificuldade de relação. E aí você tem um grau de autismo, você é um cobrador de impostos, numa colônia romana, onde aqueles que são, entre aspas, os seus irmãos, são os que mais te odeiam. Na cabeça de um judeu, Mateus não tinha salvação. Não existia possibilidade alguma de salvação para o Mateus. Pelas suas características, pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia. E eu imagino a tristeza de Mateus, do Mateus. A tristeza em ter que levantar todos os dias e ir para trabalhar, cobrando impostos dos seus irmãos, vendo a miséria na qual as pessoas viviam e conviviam. As crianças que choravam de fome e os pais que não tinham o que fazer, não tinham um pedaço de pão para dar para a criança. E ele sendo obrigado a cobrar imposto daquela família. Família que não tinha onde morar, quase. Não tinha recursos financeiros. E a maior parte dos recursos ficava para o governo romano. Imagina o coração do Mateus.
As pessoas olhando e sentindo ódio, o quanto de ódio aquele coração recebeu. De cada pessoa que passava ali e olhava para ele com rancor, com rejeição, com nojo, com aquilo que Jesus recrimina quando ele está falando do Sermão do Monte, né, que é o racá. O racá é você escarrar o irmão, é você tirar ele dentro de você, puxa aquele escarro e cospe. É como se você olhasse para aquela pessoa com desprezo, com nojo, com rejeição e cuspisse ela para fora. Olha, eu não tenho relação com você e nem quero. E aí você imagina o coração do Mateus, porque às vezes a gente dá bom dia para alguém, a pessoa não responde, a gente já fica mal, né? Fala, poxa. Ou então você dá bom dia, a pessoa te responde com uma grosseria, uma leve, grosseria. Aí você já fica meio assim. Imagina o Mateus recebendo uma carga tremenda sobre ele. Como não estava a alma do Mateus? Machucada, ferida, mendigando um olhar de misericórdia, um olhar de aceitação, um olhar de alguém que não o julgasse e não o condenasse. Era assim a vida do Mateus. Quantos anos ele tinha, eu não sei, mas ele tinha uma idade necessária para entender tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E a idade necessária para ouvir o que as pessoas diziam. Porque às vezes a gente prefere ser surdo do que ouvir o que as pessoas dizem sobre nós. Mas Mateus não era surdo, ele ouvia. E ouvia bem o que as pessoas diziam. Mas também Mateus ouvia o que diziam sobre um homem que estava caminhando, ensinando, curando, restaurando, libertando e reconciliando seres humanos com Deus. Um homem chamado Jesus. E quando esse homem passa pela coletoria, esse homem não passa como todos os outros. A passagem de Jesus para ali é uma passagem de chamado para uma nova vida, porque Jesus olha, ele vê Mateus. Assim como quando Agar estava no deserto chorando, pedindo a morte, e o anjo vem e fala assim, eu sou o Deus que te vê, eu tenho visto você. Assim como Natanael, quando estava debaixo da árvore e se encontra com Jesus, Jesus fala, eu te vi quando você estava lá embaixo da árvore. Jesus também estava vendo Mateus ali. E Jesus vê a mim e vê a você em todos os lugares. Você não passa despercebido por Jesus. As suas dores, os seus sofrimentos, as suas mágoas, nada disso passa despercebido por Jesus. Jesus te vê. E Ele não vê você como Ele vê todo mundo. Jesus tem um olhar especial para cada um de nós. Porque nós somos diferentes. Nós sentimos dores diferentes. Às vezes aquilo que me machuca pode não machucar você. Mas Deus sabe disso. E quando Ele olha para mim, Ele sabe que eu me machuquei. Então Ele me olha de forma diferente naquilo que me dói, naquilo que eu preciso ser curado, restaurado, libertado. E Ele olhou para Mateus. E quando Ele olha para Mateus, Ele não simplesmente olha, mas Ele fala com Mateus. Porque as pessoas não falavam com Mateus, gente. Você já parou para pensar, se você visse uma vida que as pessoas não falam com você, e quando falam, são apenas palavras para te machucar, para te ferir, para te afastar, e dizer que você não é nem gente. Você não tem jeito, você está condenado. O inferno é pouco para você. É assim que era a vida do Mateus. As pessoas olhavam para o Mateus e o inferno ainda é muito pouco, o inferno é um paraíso para você, você merece muito pior. Era o sentimento que as pessoas tinham de Mateus. E aí de repente naquele dia, aquele homem que vinha fazendo muitas coisas que Mateus estava ouvindo, passa pela coletoria, olha para Mateus, e quando ele olha, ele não vê apenas um cobrador de impostos, mas ele vê um filho, um irmão, alguém que necessita ser amado, cuidado, alguém que precisa de uma palavra, um abraço, alguém que precisa de um convite.
Alguém que precisa de um convite. Porque às vezes a gente se acostuma a viver na miséria. A gente se acostuma até com as coisas ruins, irmãos. Por isso é um convite, não é uma imposição. Jesus vê Mateus e ele diz: me segue. Ele não fez promessa nenhuma para Mateus. O texto é muito claro. Jesus não fez promessa alguma para Mateus. Me segue que você vai ter isso, que você vai ganhar aquilo, que as pessoas vão te ver dessa ou daquela forma. Não. Jesus, quando Ele olha nos nossos olhos, nós nos sentimos totalmente vistos por Ele. É como se nós estivéssemos despidos diante do Senhor, de corpo, de alma, de mente, de emoções, de espírito. Ele olha para nós e Ele diz: me segue. Aquela voz e aquele chamado é como se tivesse soado no ouvido de Mateus assim: olha, o mundo não tem nada para te oferecer, além daquilo que você já tem recebido até hoje. Mas se você me seguir, existe uma esperança para você. Aquilo soou como, sabe, aquele convite que você espera uma vida inteira. Foi isso que aconteceu. E Mateus estava atento para aquilo. Ele ouviu Jesus, aquela voz adentrou os seus ouvidos. Aquele olhar atravessou os seus olhos, chegou até o seu coração. Mas na hora, não importa o quanto eu ganho, o que eu tenho, abandonou tudo. Deixa a coletoria. Romano, não quero saber mais de romanos. Eu vou seguir esse homem chamado Jesus. E ele me fez um convite. Ninguém nunca me convidou para nada, mas eu recebi um convite para viver uma nova vida. Porque essa vida não tem nada para me dar além do que eu já recebi até agora. Agora sim, é como se agora começasse a minha vida. E ele responde com uma atitude. Não apenas com, eu aceito seguir você, Jesus, mas você vai indo lá que depois eu vou, quando terminar o meu turno aqui, eu vou, tá? Eu tenho que terminar, porque senão já sabe, é aqui que os romanos vão fazer comigo, né? Muitas vezes nós agimos com Jesus assim. Jesus nos chama, nos convida. Senhor, eu aceito, eu quero sim, eu entrego a minha vida para o Senhor, mas, né, quando venho mais, aí esquece. Eu tenho que enterrar alguém, tenho que esperar fulano morrer, tenho que me despedir de alguém. Não, Mateus não tinha que se despedir de ninguém, não queria esperar nada, porque aquela era a oportunidade. E muitas vezes nós perdemos as oportunidades da nossa vida, porque ficamos presos a tradições, presos a coisas que não vão frutificar. E a gente precisa largar muitas vezes essas coisas, como Mateus fez, largou e eu vou seguir esse homem. Essa é a minha oportunidade e eu não sei se eu vou ter outra. Talvez ele nunca mais passe por aqui. Mas hoje ele passou, hoje ele me viu e hoje ele falou comigo. Então hoje eu digo sim, eu vou. E a gente aprende algumas coisas, né? Nós aprendemos algumas coisas. A gente aprende é feio, né? Nós aprendemos algumas coisas com Mateus e com essa passagem. Jesus, ele estendeu a sua misericórdia e a sua graça a um cobrador de impostos, a alguém que as pessoas diziam que nem o inferno era suficiente para ele. E eu e você somos chamados a fazer a mesma coisa. Assim como você um dia foi chamado, um dia Jesus olhou para você, falou com você, te convidou e você disse sim, você é chamado também para fazer a mesma coisa com outras pessoas. Olhar para as pessoas além daquilo que é externo. Pastor, mas como é que eu vou saber o que passa no coração das pessoas? Irmãos, muitas vezes, e a palavra nos ensina isso, que um coração triste, ele vai transparecer no rosto. Um coração que está com raiva, você vai ver no rosto da pessoa.
Você vai sentir nas palavras da pessoa, você vai ver nos olhos da pessoa. Uma coisa é quando você olha com carinho, com acolhimento para alguém, outra coisa é quando você olha com raiva. A gente sabe disso. O problema é que nós não nos importamos. Eu não me importo se a pessoa está com raiva ou não, é melhor passar longe. Eu não me importo se ela está ferida ou não, é melhor não me comprometer, porque isso vai requerer de mim tempo, ouvido, acolhimento, dedicação para poder ouvir, aconselhar, instruir e caminhar com a pessoa. Então, nós sabemos fazer isso. Nós sabemos observar a outra pessoa, nós sabemos ver alguns sinais de dor, de sofrimento, de mágoa, de amargura, de tristeza, de alegria. Nós sabemos ver isso no rosto do irmão, nas palavras, no olhar, nas atitudes. E nós precisamos estender a mesma misericórdia que o Senhor estendeu para nós ao nosso irmão, ao nosso próximo. Ah, pastor, mas quem é o próximo? Quem estiver perto de você, meu irmão, minha irmã. Não são só apenas aquelas pessoas que só meu próximo é o meu irmão da minha denominação. Meu próximo é só se for crente. Meu próximo é só se for, né? Não, meu irmão. É um ser humano. É gente como a gente. Sente dor. Fica com raiva, fica bravo, ama, perdoa, tem medo, tem dúvida. Então é seu próximo. Não importa a opção sexual, não importa a sua profissão, não importa a sua religião, é o seu próximo. E a todos os próximos nós devemos estender a misericórdia como o Senhor já fez isso conosco. Ele já nos ensinou como fazer. E nós já aprendemos. Então é o que eu falo para vocês nas quintas-feiras. Vocês sabem, nós sabemos o que nós temos que fazer. O problema é que às vezes a gente tem medo de colocar em prática. Porque colocar alguma coisa que Jesus nos ensinou em prática vai requerer um pouco da gente. Assim como Mateus. O Senhor estendeu a misericórdia, Ele viu, Ele falou e Ele chamou, Ele convidou. E aí requer do quê? Uma atitude nossa. Então, agora que Jesus me chamou, né? Tá tudo resolvido. Meus problemas acabaram. Não necessariamente, né? Jesus é aquela figura assim, sabe aquele cara que você espera uma vida inteira e ele aparece e ele fala assim, ó, me segue. Aí você fala, beleza, eu vou seguir. Aí Jesus fala assim, então, vamos fazer uma festa hoje? Vamos aproveitar que, né, você está feliz porque você ouviu um chamado e você disse sim. Eu acho que isso merece uma festa. E eu acho que tem que ser na sua casa. E eu acho que quem tem que pagar o churrasco é você. Esse é Jesus. Jesus é um barato, cara. Às vezes eu fico lendo os textos e às vezes eu dou risada sozinho. Falo assim, poxa, se fosse hoje a gente fala assim, pô, mas você é folgado, hein, meu? Você quer fazer festa na minha casa e eu que ainda tenho que pagar o churrasco? Hã? Ainda tem que limpar depois, né? A festa é na minha casa, eu pago o churrasco e eu vou limpar. Mas espera aí, quem são os convidados? Aqueles que eram iguais a você. Ué, mas nem os que eram iguais a mim, a gente não tinha muita amizade? Não tem problema. Essa gente que nem você, que foi rejeitada, é esse tipo de gente que eu quero conversar. Assim como eu falei com você, eu quero falar com esse pessoal também. E aí Jesus nos ensina uma outra coisa, que as bênçãos que Deus nos dá não são só para nós, mas elas são para ser compartilhadas. Olha, Mateus, você ganhou muito dinheiro cobrando imposto, não foi? Então, está na hora agora de você fazer uma festa, cara. Canta todo esse dinheiro, faz uma festa, por quê? Porque não vai servir para nada depois. Faz uma festa, chama o povo, todos aqueles que
não eram seus amigos, mas que viviam numa condição parecida com a sua, chama eles. Ah, mas será que eles vão aceitar? Não importa, chama. Quem não gosta de comer de graça? Com certeza eles vão aceitar. Eu lembro quando eu era adolescente e ia para as festas que eu nem sabia quem era. Estava rolando a festa, o portão estava aberto. Aí juntava eu com mais uns outros amigos meus lá. A gente entrava. Quem que é aniversariante? Aí o fulano chegava lá, tudo bem, dava um abraço, tal, parabéns e não sei o quê. A pessoa ficava assim, né? Sabe aquele... A pessoa ficava desconcertada em perguntar de onde que conhecia a gente, e a gente fazia como nossa, né? A gente sempre te conheceu. E ficava ali, comia, bebia, dançava, aproveitava. Não era uma ou duas vezes, eram várias, viu? Por isso que eu falo, quando essa dúvida de Mateus, quem que eu vou chamar? Qualquer um que queira comer de graça. Beber e comer de graça, é só chamar que você vai ver se não vai aparecer. E é exatamente isso que aconteceu. Mateus chegou vamos fazer a festa então. Jesus mandou a gente fazer a festa, vamos fazer. E aí quem estava na festa? Jesus, discípulos, o Mateus, que agora começava uma nova vida, pecadores e publicanos, cobradores de impostos. Festa estranha com gente esquisita, como já diria a música, né? É o tipo de festa que crente não entra. Não, misericórdia, Jesus. Não entra aí não. E aí a gente olha e fala, mas Jesus estava lá. Foi ele que mandou fazer a festa? Por que Jesus manda fazer uma festa dessa? E a gente aprende outra coisa, né? Que o texto, ele fala para nós assim, lá no verso 10. Mais tarde, né, à noite, na casa do Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. O Senhor nos ensina que a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de perdão, é lugar onde nós deixamos as nossas mágoas ou colocamos elas ali para ser compartilhada. A mesa é o lugar onde a nossa amargura é apresentada, onde os nossos medos são colocados. A mesa é o lugar onde a gente compartilha de lágrimas, de sorrisos, de olhares, de tristezas, de palavras de vida e palavras de morte. A mesa é lugar de acolhimento, é lugar de cura, é lugar de restauração. Mas a mesa não é lugar de julgamento. Pelo menos não aqui, não nessa hora, não nessa festa. Num tribunal talvez seja um lugar de julgamento. Mas eu não sou juiz e nem você. A gente deixa esse lugar de juiz para nosso Deus. E nós vamos usufruir da mesa que salva, cura, que restaura. E é essa mesa que Jesus orientou a Mateus. Olha, prepara tudo para a gente se assentar à mesa. E quem vai se assentar? Pecadores, publicanos, prostitutas, ladrões, mentirosos, enganadores, duvidosos, medrosos. Toda essa gente vai sentar ao redor da mesa. E aí é um problema, porque quando nós vivemos uma vida de religião, esse tipo de mesa é estranho para a gente. A gente não aceita esse tipo de mesa. A gente quer passar um pouquinho longe desse tipo de mesa. E aí aconteceu que, houve festa, tinha comida de graça, apareceram lá os crentes lá. Uns fariseus, uns escribas, alguns discípulos de João Batista. E a gente que acha que a vida do Mateus ia ser fácil agora, porque Jesus agora estava ali, E na hora que os fariseus, os crentes da época chegam, observam aquele movimento todo,
algo de estranho está acontecendo. Vem aqui, ô pecador. Não é porque o fariseu, o outro é pecador, o fariseu é justo. Então vem aqui, ô pecador. Por que esse mestre de vocês aí, ele come com esse tipo de gente? Olha lá, o fulano, o ciclano, beltrano, pecador, pecadora, cobrador de imposto, publicano. Como é que pode um judeu comer com esse tipo de gente? Sabe quando você não tem muito o que responder para alguém? Eu acho que era a mesma condição dos discípulos na época. Eu vou falar o que para esses caras, né? E a gente aprende uma outra coisa, que quando nós estamos na comunhão com o Senhor, Jesus está presente. E Jesus ouve o que é dito. E Jesus responde. Quando nós não sabemos o que responder, o Senhor toma a nossa frente e responde. Muitas vezes nós somos confrontados em algumas situações que a gente não sabe o que falar, o que responder. Lá no capítulo 10, o Senhor depois vai instruir os discípulos. Quando você for para algum lugar e não saber o que dizer, não esquenta não, que o Espírito Santo vai falar através da sua vida naquela hora. Mas nesse momento, não era o Espírito Santo que estava presente, era o próprio Jesus encarnado que estava ali. E ele ouviu o questionamento dos religiosos. De que esse mestre, como é que esse mestre come com esses pecadores e publicanos aí, com essa gente deplorável, desprezível, né? Não desprezável. Jesus ouviu aquilo, porque a pergunta não era para os discípulos, a pergunta era para Jesus, mas eles não tinham coragem de chegar em Jesus e perguntar. Mas eu falei, Jesus ele ouve, Jesus vê as coisas. Quando os fariseus viram, eles viram gente que não presta, comendo com alguém que se diz um sábio, um mestre. Jesus ouviu. Ops, espera aí, que é comigo, não é com você não. Dá licença. Deixa que essa daí é para mim, eu que respondo. Aí ficou pequeno, né? Aí ficou pequeno para os religiosos. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. É a primeira questão que Jesus coloca. Quem está saudável não precisa ir para o médico, mas quem está doente precisa. Mas qual é o grande problema nosso? É não saber que estamos doentes. É achar que nós somos bons, que nós temos, que nós podemos, que nós somos, e a gente não precisa de médico. Ontem o Samuel estava falando aqui com os homens, né, que homem não gosta de médico. A gente não gosta mesmo, porque a gente acha que está tudo bem. A gente só vai para o médico quando for carregado. As mulheres aprendem a ir para o médico desde pequenininha, né? Teve lá a primeira menstruação, já começa a acompanhar com o médico. Aí tem exames anuais que tem que ser feito e tudo mais, tarará, tarará, tarará. Os homens não têm essa questão. E muitas vezes na cabeça principalmente dos homens, né? Ir ao médico é um sinal de fraqueza. Porque eu reconheço bem que eu não sou tão forte quanto eu pensei, que a minha saúde não é tão boa quanto eu achei que fosse, e que tem alguma coisa de errado. Mas a gente vai com os dois pés atrás, né? Eu vou, mas eu não queria ir não. Aí o médico passa o negócio lá, quando eu vou no médico, a primeira coisa que pergunta para mim é: você tem alergia a algum medicamento? Eu falo: tenho. O que? Agulha. Você me deu o que você quiser para eu tomar, mas injeção não. Esse negócio de injeção não é boa não. Né? Até a vacina lá eu queria tomar de gotinha, mas o pessoal não quis me dar. Eu falei: não tem de gotinha. Não tem, mano. Mas somos nós, gente, nós somos assim. E nós precisamos entender que nós somos limitados, que nós temos necessidade de médico, e de um médico que vai muito além das questões físicas, mas de um médico espiritual.
E Jesus é esse médico. Jesus cura não só apenas o físico, mas cura as emoções, Ele cura os nossos pensamentos, Ele cura a nossa alma. E Ele diz, olha, quem está são, quem se acha justo, não precisa de médico. Se você não acha que você está top, que você não tem problema nenhum, que você é santo, né? Mais santo do que às vezes o próprio Deus, para que você vai precisar de médico? Ainda mais do médico dos médicos, não precisa. Mas essa gente que está comendo aqui comigo, esse pessoal reconhece que eles precisam de ajuda, que eles precisam de um médico, porque eles estão feridos, eles estão machucados, eles se sentem rejeitados, humilhados. Eles precisam de acolhimento, eles precisam de amor, eles precisam de cuidado, eles precisam de perdão, e eles precisam também aprender a perdoar a eles mesmos e aos outros. Mas o religioso, ele cria uma máscara e uma barreira ao redor dele mesmo, em que o próximo do religioso é um outro religioso. Ponto. A salvação é só para os religiosos. E aí Jesus fala, agora vocês vão e aprendam, ou seja, vocês são fariseus, vocês são pessoas que se dizem conhecedores de toda a lei, são os doutores da lei, mas tem uma coisa que vocês não aprenderam ainda. Eu não estou atrás de sacrifício, eu quero misericórdia. A mesma misericórdia que eu estendi para o Mateus e que eu estendi para todos esses pecadores e publicanos aqui, é esse tipo de coisa que eu quero que aconteça. Eu estou ensinando eles que eles receberam isso para compartilhar isso com outros. Eu não quero sacrifício de animais mortos, eu não quero sacrifício de subir escadaria de joelhos, eu não quero sacrifício de caminhar não sei quanto tempo para pagar promessa. Não é isso que o Senhor está interessado. E quando Ele fala isso, já não é coisa nova, isso é falado lá em Oséias, no capítulo 6, verso 6. Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. E vocês, como conhecedores da lei, vocês deveriam ser os primeiros a estender a misericórdia. Mas vocês entenderam a lei totalmente errada. Vocês estão interpretando a lei de um jeito que agrada a vocês. Não foi o que Deus falou, mas é a forma como vocês entenderam e é como vocês estão passando para as pessoas. Por isso Jesus está aqui. Para quê? Para nos dizer que o Senhor não quer sacrifício. O sacrifício que agrada ao Senhor, segundo Paulo lá em Romanos, é o sacrifício vivo, santo e agradável. É o tipo de vida que compreendeu que foi amado, curado e restaurado, que alcançou a misericórdia que foi estendida e que agora ele tem a responsabilidade e o privilégio de estender essa mesma misericórdia ao outro. Esse texto, irmãos, o Senhor diz ainda, eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. Jesus não veio chamar quem se acha justo, quem se acha bom, quem se acha melhor do que o outro, quem fica fazendo comparações. Ah, mas o fulano faz isso e o ciclano não faz aquilo, então eu... Não é esse tipo de gente que Jesus está querendo. Pessoas que procuram os defeitos na vida dos outros para se colocarem numa posição superior. Não é esse tipo de pessoa que Jesus está querendo. E a grande pergunta talvez não é por que Jesus come com publicanos e pecadores, com prostitutas e ladrões. A pergunta talvez não seja essa. Os fariseus, até para fazer a pergunta, eles fizeram a pergunta errada. Não é porque que Jesus come com eles, mas é porque que eles comem com Jesus. Por que esse pessoal se sente à vontade na mesa com Jesus? E não com os fariseus, não com os religiosos? Por que esse pessoal que é rejeitado
Se sente à vontade para conversar com Jesus, para falar para Jesus das suas dores, dos seus medos, dos seus desejos? Essa é a grande pergunta. Por que as pessoas às vezes não querem comer conosco, que somos religiosos muitas vezes? Essa é a pergunta. Porque talvez nós estejamos sendo religiosos e não como Jesus. Talvez a misericórdia que o Senhor estendeu para nós guardamos para nós mesmos. E na mesa, ao invés de acolher, nós julgamos, nós condenamos, nós apontamos o dedo. A mesa é lugar de restauração, é lugar de você chegar a ser quebrado e ser reconstruído por Jesus. A mesa é o lugar de você chegar em lágrimas e sair com um sorriso. A mesa é o lugar de você chegar se sentindo rejeitado por todo mundo, mas quando você chega na mesa e você é acolhido por Jesus, você sai sentindo extremamente amado. Você sai daquele lugar da mesa, irmãos, com o mesmo sentimento de João, o discípulo amado. Antes eu era um filho do trovão, mas depois que eu participei da mesa com Jesus, agora eu me sinto um discípulo amado, eu não preciso de trovão. Eu entendi que eu fui chamado para compartilhar o amor e não o trovão que o mundo me dava. Mas como é difícil a gente reconhecer algumas coisas, né? Reconhecer principalmente que a misericórdia, ela pode acontecer para mim, para você, para nós, e que nós precisamos estender ela aos outros. E aí eu me lembro de uma parábola, né? Que diz que dois netinhos foram passar o fim de semana na casa dos avós, no interior. O Joãozinho e a Mariazinha. E aí, né, o Joãozinho, ele tinha um estilingue, que ele gostava muito de brincar de estilingue. Mas ele nunca acertava nada, tinha uma mira ruim da bexiga. Até que um dia, o Joãozinho brincando, aí ele viu um pato, lá longe. Aí mirou no pato e... Rapaz, mas foi na cabeça, foi um headshot. Rebentou o pato. O problema com o pato era o pato de estimação da vovó. E tinha um outro problema. A Mariazinha viu. E ele viu que a Mariazinha viu. Mas ele catou o pato, saiu correndo e escondeu o pato no meio do mato lá. E voltou como... Sabe quando você volta desconfiado? Você sabe que você fez o que não devia? E aí você vive uma vida desconfiado, tipo Adão, né? Tá lá e tal. Aí a avó chama: Ô Mariazinha, vem aqui me ajudar a lavar a louça. Aí a Mariazinha fala: ô vó, o Joãozinho falou que hoje a louça é por conta dele. Aí o Joãozinho olha para ela e fala assim: irmãozinho, lembra do pato? Aí o Joãozinho baixa a cabeça e vai lavar a louça. Aí o vô chama lá o pessoal e fala assim: vamos lá, gente, vamos pescar hoje? Aí a avó fala: não dá, porque eu tenho que ficar para fazer o jantar. E a Mariazinha vai ficar comigo. Aí a Mariazinha fala: ô vó, o Joãozinho falou que ele está doido para ajudar a senhora hoje, ele está com um desejo enorme de ajudar a fazer a janta hoje. Aí o Joãozinho olha para a Mariazinha e ela: irmãozinho, lembra do pato? E passou-se uma semana, 2 semanas, naquela mesma vibe, gente, mesma pegada. Tudo que era para Mariazinha fazer, ela jogava para o Joãozinho, lembra do pato. E o Joãozinho ia fazer, até que chegou um momento que o Joãozinho não aguentou mais. Ele chegou na mesa e chamou a avó, falou: vó, senta aqui, eu preciso falar um negócio com a senhora. E o Joãozinho em lágrimas, ele dizia: ô vó, eu tenho que contar um negócio para a senhora. Sabe aquele pato que a senhora tinha de estimação? Então, eu estava brincando de estilingue e eu acabei acertando na cabeça do pato, sem querer, matei o pato de estimação. Já tem quase 1 mês, ele está enterrado lá em tal lugar que eu deixei escondido. E a avó ouviu tudo aquilo que o Joãozinho disse
e falou para ele assim: eu já sabia. Eu estava na janela quando você acertou o pato. E eu já te perdoei. Eu só estava esperando quanto tempo você ia continuar sendo escravo da sua irmã. Qual é a moral dessa história para nós? Você já errou, você já pecou. Não sei o que você fez, Deus sabe, né? Mentiu, enganou, roubou, adulterou, se prostituiu, estava envolvido com pornografia, com droga e tal. Foi fundo, né? Mas tudo bem. Não importa o que você fez. O Senhor já sabe. E Ele já te perdoou de tudo isso quando Jesus morreu naquela cruz. A questão é até quando você vai se permitir ser um escravo do diabo e permitir que ele te impeça de pedir perdão ao Senhor e misericórdia. Você já tem. O problema é que talvez você não se deu conta disso. E aí você vive uma vida como escravo do diabo. E o diabo falando: ó, lembra daquilo que você fez? Aí você fica assim e fala: Deus não vai me perdoar. Como o Joãozinho, a minha avó não vai me perdoar porque eu matei o pato de estimação dela. E a gente vive uma vida da mesma forma. Ah, mas eu fiz isso, Deus não vai me perdoar. Ah, eu fiz aquilo, Deus não vai me perdoar. Deus já te perdoou. Jesus já pagou pelos seus pecados. O sangue de Jesus já te lavou. O problema é que você ainda não se perdoou. Você precisa observar isso. A misericórdia do Senhor já foi estendida a você. A graça do Senhor já te alcançou. Você só precisa perdoar você e reconhecer isso diante do Senhor. Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor já me perdoou, mas me ajuda a me perdoar também. Eu preciso disso, Senhor. Você acha que a vida do Mateus era fácil? Não era. Quantos complexos, quanta coisa que tinha que ser tratado no coração do Mateus ainda. Muita coisa. Mas ele estava com o médico dos médicos. Ele disse sim para o médico dos médicos. E quando a gente diz sim para o médico dos médicos, ele quer curar o seu físico, ele quer curar o seu coração, as suas emoções, ele quer curar os seus pensamentos, ele quer curar a sua alma. É esse Jesus que está olhando para mim e para você agora. É esse Jesus que está falando conosco, é esse Jesus que está te convidando: olha, vem para cá, vem para a mesa, me segue. Talvez você olhe e fale: mas eu não sou digno de estar na mesa. Ninguém é. Nenhum de nós é digno de estar à mesa com Jesus. Mas Ele chama, por quê? Porque Ele já te perdoou. E a gente precisa refletir em algumas questões, né? Enquanto a gente não entender que nós somos doentes e que a nossa doença é pecado, nós não vamos procurar o médico. A gente vai achar que é bom. Ah, mas eu sou bom, eu não adultero, eu nunca matei ninguém fisicamente. A gente mata com palavras, né? Mas fisicamente eu nunca matei ninguém. Eu não adultero, eu não sou de contar mentira, eu pago as minhas contas em dia, né? Eu sou uma pessoa boa. Não, você não é. E por mais que você faça, isso são obras que qualquer pessoa com decência faz. Qualquer pessoa decente faz essas coisas. Você pode ser a pessoa mais decente do mundo e você ainda não é bom. Por quê? Bom é só o Senhor que está nos céus. Mas é esse Senhor que diz: olha, você é pecador, você é uma pecadora. E você precisa de cura. E é na mesa que a gente encontra a cura. É na comunhão que a gente encontra a cura. E o Senhor, Ele vai espremer a gente. Sabe quando você espreme uma espinha, que sai toda aquela coisa nojenta, né? Vai saindo pus ali, aquele negócio. O Senhor vai espremer a gente até sair a última gota de fariseu que tem dentro da gente. Porque muitos de nós somos extremamente religiosos, irmãos. E a religiosidade não tem lugar no consultório da graça.
O consultório da graça é um consultório aberto a pecadores, a publicanos, a prostitutas, a ladrões, a adúlteros, assassinos, a gente que nunca fez nada disso, mas mesmo assim não é gente boa. Porque longe de Jesus nós não prestamos. Mas o consultório da graça está aberto. O médico dos médicos está com a agenda livre para cada um de nós. Basta a gente escolher o dia e a hora para se consultar com Ele. 24 horas por dia. Gostaria que você pensasse em algumas coisas no decorrer da semana. A primeira delas é: você já se deu conta de que a misericórdia de Deus na sua vida é renovada todos os dias? Lá em Lamentações, Jeremias fala isso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E muitas vezes a gente não se dá conta de que ontem Deus teve misericórdia de nós e hoje Ele continua tendo, e amanhã Ele vai continuar tendo, e depois de amanhã também. E essa misericórdia é para mim, para você, para quem quer que a receba. A segunda questão que eu gostaria que você refletisse é: se você tem usado as bênçãos que Deus tem te dado para ser bênção na vida de outras pessoas. Porque às vezes a gente recebe as bênçãos do Senhor e acha que é só para a gente, né? Se esbalda enquanto o irmão está ali agonizando, quando a gente podia estender as bênçãos também para ele, porque está sobrando e a gente pode abençoar o outro. Porque Deus é um Deus generoso, e quando Ele abençoa as nossas vidas, Ele abençoa com generosidade, para que eu e você também sejamos generosos, misericordiosos. Como tem sido a sua experiência da mesa? Quando você se senta à mesa com as pessoas, você se senta para julgá-las, para condená-las, para acusá-las? Ou será que você se senta à mesa para ouvir, para acolher, para abraçar? Você se senta à mesa para abrir o seu coração, falar: hoje eu preciso falar do que está aqui dentro. Você já parou para pensar como a gente tem dificuldade para falar o que está aqui dentro? A gente fala da conta para pagar, a gente fala do carnê, a gente fala da pia que quebrou, do encanamento que não está bom, da luz que está cara, a gente fala de um monte de coisas. Mas a gente não fala do que está dentro do nosso coração, não fala dos nossos medos, dos nossos sonhos, das nossas angústias, dos desejos da nossa alma, não fala daquilo que está tirando o nosso sono, ou que nos está fazendo a gente dormir demais, ou comer de menos. Não falamos da nossa ansiedade e por isso continuamos ansiosos. Não falamos das coisas do coração e por isso estamos vivendo vidas de pessoas doentes, achando que estamos sãos, assim como os fariseus. Por isso que Tiago fala para a gente falar das coisas do coração, das nossas emoções, dos nossos erros e acertos, para que a gente possa ser curado. Como é que tem sido a experiência da mesa? Aí você fala: pastor, eu nem tenho mesa em casa, então está na hora de você comprar uma. Quando a gente casou, eu e a Cláudia, a primeira coisa que entrou na nossa casa foi uma mesa. A primeira aquisição nossa como casal foi uma mesa. E ela está lá até hoje. O bicho é resistente. A mesma mesa. Por quê? Porque se aquela mesa falasse, rapaz, tem história naquela mesa, viu? São mais de 20 anos de história. São mais de 20 anos de sorrisos, de lágrimas, de ausências e de farturas. Mais de 20 anos de família ao redor da mesa. Se você não tem uma mesa, irmão, agora eu fiz inveja para você, arruma uma.
porque você vai ter muita coisa para viver ao redor da mesa. E a última coisa que eu quero que você reflita: a quem você deve estender a misericórdia hoje? A quem você precisa estender a misericórdia? Porque às vezes a gente briga por coisas pequenas e depois de um tempo a gente nem sabe mais por que foi a briga. Mas o rancor permanece enquanto a gente não decidir estender a misericórdia que nós já recebemos do Senhor. A quem você precisa estender a misericórdia? A um irmão, a um pai, a um filho, a um amigo, a um vizinho, a um chefe, a um funcionário? Não sei, você sabe. E Deus também sabe. Então reflita sobre isso. A quem você precisa estender a misericórdia que você já recebeu? E com isso eu convido você a entrar no consultório da graça nessa hora através da oração. Graças te damos, Senhor, porque a nossa consulta só depende da nossa disposição contigo. O Senhor tem um consultório e uma agenda 24 horas abertas à nossa disposição. Lugar de misericórdia, de graça, de perdão, de restauração, de reconciliação, de cura, de libertação. E nós precisamos parar de dar atenção à voz que o inimigo fala para nós de que, olha, Deus não vai te querer desse jeito, Deus não vai te aceitar dessa forma. Quando o Senhor Jesus vem nos lembrar de que nós já fomos perdoados. E o Senhor está, assim como o pai do filho pródigo, aguardando com os braços abertos para nos acolher, para dizer que somos amados, para nos restaurar a autoridade, para colocar uma sandália nos nossos pés e uma capa em nossas costas. Nos abraçar no seu peito para sentirmos as batidas do seu coração. Esse é o Pai amoroso que nos aguarda. Ah, Senhor, talvez muitos de nós estejamos surdos ao chamado para uma nova vida. Mas não existe surdez que o Teu Espírito Santo não possa curar. Não existe coração tão duro que o Seu Espírito Santo não possa quebrantar. Não existe mente tão fechada que o Espírito Santo não possa abrir. E não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa perdoar. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para pedir a Tua misericórdia, o Teu perdão, para reconhecer que aquele sacrifício é suficiente e que o o Senhor pede de nós não é mais sacrifício, mas é a misericórdia que o Senhor já estendeu a nós. Que o amor de Deus, que não tem começo, não tem fim, mas é eterno porque faz parte da essência do Pai. Que a graça que não merecíamos, mas que nos alcançou em Jesus Cristo. Que a comunhão que muitas vezes nós fugimos, mas que é necessário para a cura. E que a consolação que muitas vezes não ouvimos porque estamos surdos ouvindo as investidas do inimigo possam nos alcançar por meio do Espírito Santo. O amor, a graça, a comunhão, a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, sobre as suas famílias e sobre essa igreja e sobre a vida de cada uma dessas pessoas que vão ouvir essa mensagem posteriormente. É a nossa oração hoje, Senhor, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos e amados. Vão em paz em nome de Jesus. Que tudo que você ouviu aqui hoje seja a sua prática no decorrer da semana. É o meu pedido e a minha oração ao Pai.